Olá, aluno do primeiro ano, chegamos então à terceira semana do volume 4 do PET de Física. Vamos fazer a correção então? Então aqui, ó, na primeira questão ele fala, em um carrossel, cada cavalo executa movimento circular uniforme, efetuando 5 rotações, então um dado importante, 5 voltas, completas a cada 20 segundos, também isso é importante. A frequência em Hz, rotação por segundo, de um cavalo é igual a... Então, ele dá 5 voltas em 20 segundos. Frequência, o que é frequência? A quantidade de voltas por intervalo de tempo. Então, é só eu dividir o 5 pelo 20, eu vou achar 0,25 Hz. Mas eu queria confirmar um outro conceito aqui também, que é o de período. Então, a gente tem que cada volta leva 4 segundos. Então, o período equivale a 4 segundos. Então, a frequência é o inverso do período, como o período é o inverso da frequência. Então, se eu pedisse o período também, eu poderia ter feito dessa forma, né? Dividido, achado o período e dividido, então, achado o inverso para achar a potência. Então, a frequência. De qualquer forma, a alternativa é letra A. Na segunda questão, ele fala que uma bicicleta tem rodas de raio igual a 0,4 metros, né? Então, um dado importante, então, o raio, 0,4 metros, e giram com velocidade angular igual a 20 radianos por segundo. Então, 20 radianos por segundo, a velocidade angular, ômega, quer dizer que elas descrevem um ângulo de 20 radianos em cada segundo. A velocidade linear do ciclista em metros por segundo, então ele quer a velocidade do ciclista, e a distância percorrida em metros. Então, ele também no intervalo de 10 segundos. Então, ele quer a distância quando t igual a 10 segundos, né? Quando o intervalo de tempo for 10 segundos. Então, olha lá, velocidade vai ser a velocidade angular, que vai ser o comprimento ali do ângulo, é o ângulo vezes o raio, né? A velocidade angular é o ômega r. Desculpa, a velocidade é velocidade angular vezes o raio, e eu acho então que a velocidade dele é 8 metros por segundo. Já achei a resposta, né? É a múltipla escolha, eu poderia já vir direto e marcar. Mas vamos calcular também o que ele pede aí, né? A distância. Eu sei que velocidade é de distância percorrida, aí seria o delta S, o deslocamento, dividido pelo delta T. E eu sei então que a velocidade é 8, o ΔS é a distância que eu estou procurando e o ΔT são 10. Então, quando eu passo esse 10 multiplicando o 8, eu vou achar que a distância são 80 metros. Isso me dá a alternativa C. Na questão 3, ele fala: a Terra leva 24 horas, período do movimento, então 24 horas é o período do movimento, para completar uma rotação em torno do seu eixo. Considerando o raio da Terra no Equador aproximadamente 6.400 quilômetros, então vamos marcando aqui o período, 24 horas, né? 24 horas equivale a 86.400 segundos. O raio, né? Que eu vou passar para metros e vai dar 6.400.000 metros. É mais fácil eu deixar em notação científica. E ele fala a velocidade linear aproximada da rotação da Terra em metros por segundo. Então, ele quer a velocidade linear em metros por segundo. E a aceleração centrípeta é o outro dado que ele quer em metros por segundo ao quadrado. Associado ao movimento de rotação da Terra considere π igual a 3,14. Então, tirei os dados aqui
Eu já deixei escrito aqui, ó, a velocidade seria a distância percorrida dividido pelo intervalo de tempo. Ou seja, a distância percorrida numa volta completa é justamente o comprimento da circunferência ali na região do Equador. E eu acho o comprimento da circunferência como? O comprimento da circunferência é 2 vezes π vezes o raio. E o tempo de uma volta completa é o que a gente chama de período. Então, a velocidade aí vai ser o quê? Vai ser o comprimento da circunferência dividido pelo período, que eu já calculei ali em cima. O comprimento da circunferência, então, 2πr, substituir, então vai ser 2 vezes 3,14 vezes 6,4 vezes 10 à sexta, dividido por 86.400. Fazendo as continhas aí, então, multiplicando tudo isso em cima, dividindo, passando. Sempre vamos procurar usar a notação científica, que facilita muito para a gente mexer com números menores. Então, a gente vai achar que a velocidade é 465 metros por segundo. De novo, eu poderia já marcar lá a alternativa D, porque não tem outra velocidade como essa. Mas vamos achar a aceleração centrípeta. A aceleração centrípeta ela pode ser calculada fazendo velocidade ao quadrado dividido por raio. Então, eu vou ter 465 ao quadrado dividido por 6,4 vezes 10 à sexta. E aí, tá, então eu vou encontrar, fazendo as continhas aí, eu vou encontrar 0,03, que é o que está lá na alternativa, metros por segundo ao quadrado. Olha lá, a questão 4 é uma questão do Enem de 2019. Fala que na madrugada de 11 de março de 1978, as partes de um foguete soviético reentraram na atmosfera acima da cidade do Rio de Janeiro e caíram no oceano. Então, elas entraram aqui, em cima da cidade do Rio de Janeiro, onde mostra a imagem. E caíram no Oceano Atlântico. Então, o Oceano Atlântico é esse do lado de cá. O do lado de cá seria o Pacífico. Então, eles caíram aqui para frente da cidade do Rio de Janeiro, um pouquinho para frente, né? Não tanto igual eu coloquei aí. Foi um belo espetáculo. Os inúmeros fragmentos entraram em ignição devido ao atrito com a atmosfera, brilharam intensamente enquanto cortavam o céu. Mas, se a reentrada tivesse acontecido alguns minutos depois, teríamos uma tragédia, pois a queda seria na área urbana do Rio de Janeiro e não no oceano. De acordo com os fatos relatados, a velocidade angular do foguete em relação à Terra do ponto de reentrada era. Então, ele quer saber a velocidade em relação à velocidade da Terra, e aqui eu tenho o sentido de rotação da velocidade da Terra, mas eu tenho também o sentido de, dá para mim saber o sentido de rotação, o sentido da velocidade angular do foguete, porque aqui ó, ele entrou para cá, aqui ó, o sentido de rotação também é para cá, então ele tem o mesmo sentido. Eu sabendo que ele tem o mesmo sentido, eu já elimino aqui ó, um monte de questão. Eu já elimino a E, a C e a D, porque fala que no sentido oposto. Se fosse no sentido oposto, eles iam cair ou sobre a cidade do Rio de Janeiro, ou no Pacífico, ou para cá, em outro ponto da América Latina, mais para cá. Então, eu sei que é no mesmo sentido. Então, isso me deixa com a alternativa A e com a B. Agora, como se fosse a mesma velocidade angular da Terra, ele teria caído exatamente sobre a cidade do Rio de Janeiro, se fosse igual. Mas não é, porque ele caiu para frente. Então, eu já elimino a letra A também e já posso deduzir que a alternativa correta é a letra B. Na questão 5, ele fala de um brinquedo, né? Então, ele vem dando aqui a massa do brinquedo, 60 gramas, que eu já vou converter para quilograma. Ele dá o raio que vai girar esse brinquedo, esse carrinho, 0,08 metros, que é o comprimento da corda.
e ele dá a velocidade do carrinho de 0,2 metros por segundo ao quadrado. Então, eu vou tirar os dados tudo aí e ele quer que eu calcule a tração desse carrinho. Então, vamos fazer um esquema aí do carrinho e eu tenho o que aqui? Então, de vermelhinho aí eu tenho a força centrípeta e a tração no fio, porque ele está na horizontal, o peso e a normal estão se equilibrando aí na vertical. Então, essa linha azul é a velocidade dele, a velocidade vai ser sempre tangente à trajetória. E aqui eu tiro que a tração e a força centrípeta, elas estão se equilibrando. Então, eu posso dizer que a tração é igual à força centrípeta, substituindo os valores aí 0,06 para a massa, 0,2 ao quadrado, dividido por 0,08. Com isso, eu fazendo as continhas aí, eu acho que a tração é 0,03 newtons. Beleza, achei a tração, mas não para aí. Ele quer que você explique o que acontece se a corda se romper. Bom, se a corda se romper durante o movimento do carrinho, no ponto em que ele estava, ele vai seguir por inércia naquela direção e sentido, com aquela velocidade, né? Vai sair tangente e o esquema aí seria esse mesmo esquema, com a velocidade, essa velocidade que está em essa linha azul aí que a gente colocou no esquema inicial. Bom, na questão 6 ele vai falar sobre o globo da morte, né? A gente conhece o que é já. Então, ele dá aí a massa do conjunto. Ele dá aí a massa do conjunto 150 kg. Ele dá o raio do globo, 5 metros. E a aceleração da gravidade, 10 metros por segundo ao quadrado. E ele pergunta, ele fala que a velocidade é de 10 metros por segundo no ponto mais alto. Então, no ponto mais alto da trajetória, eu tenho aqui a força centrípeta, mas eu tenho, se tem massa, tem peso, eu tenho peso aí que eu fiz de verdinho, e tem a reação normal de apoio, que é o que ele está querendo, que é a força que o globo faz na moto. Então, eu tenho esse conjunto aqui. Como ele não tem esse movimento vertical aqui, é porque isso aqui tem equilíbrio. Então, ele quer a reação normal, para que a normal mais o peso seja igual à força centrípeta aqui no alto. Eu vou calcular a força centrípeta, né, massa vezes velocidade ao quadrado dividido pelo raio, e vou achar que a força centrípeta é 3.000 newtons. O peso é massa vezes gravidade, eu acho que o peso é 1.500 newtons. Aí é só calcular normal mais 1.500 igual a 3.000, eu acho que a reação normal de apoio é 1.500 newtons. Coincidiu de ser igual o valor do peso. Mas não para aí. E ele pede na letra B, eu tenho todos os dados já tirados, só que agora ele fala aqui no ponto mais baixo da trajetória. Então, agora, as forças mudam aqui. A força centrípeta vai ficar na mesma direção do peso, para baixo, e a reação normal de apoio agora é para cima. E a velocidade aumenta, claro, ele ganha velocidade aqui para poder fazer o looping completo aí. Então, agora a velocidade é 20 metros por segundo. Eu calculando de novo a normal, agora a normal vai ser o quê? Vai ser a força centrípeta mais o peso. O peso não vai mudar e a força centrípeta agora eu vou calcular ela com 20 metros por segundo, né? E vou achar 12.000 newtons, aumentou bastante, né? Então, agora é a soma dos dois. Eu já tinha achado que o peso é 1.500, então somando os dois, eu acho 13.500 newtons. Assim, a gente conclui a correção da semana 3 do PET 4. Te espero semana que vem. Até lá!